Boa noite, senhor Nilton. Boa noite, senhor Gilberto. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, assalamu alaikum. Nossas saudações de paz a todos que estão nos acompanhando. Antes de iniciarmos a live, gostaríamos de nos solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos nesta pandemia, a qual o mundo, e principalmente o Brasil, está vivendo. Rogamos a Deus que abençoe suas almas, como também oramos pela recuperação dos que estão lutando para sobreviver. Hoje, nos reunimos nesta live junto ao deputado federal, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e ex-coordenador do Instituto Socioambiental de São Paulo, Nilton Tato, e com o médico, ambientalista e ex-vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, para falarmos sobre o Dia Mundial da Água e da importância deste elemento vital. Agradecemos a disponibilidade e a participação dos dois. Esta é uma transmissão do Centro Islâmico do Brasil. Meu nome é Mariam Abu Abbas, sou estudante de fonoaudiologia e faço parte do Departamento de Aprimoramento Pessoal e Profissional do Centro Islâmico. Sejam todos muito bem-vindos e para quem está nos acompanhando, compartilhem o vídeo para que ele possa ser assistido por todos. O assunto água é tão importante que não damos a devida atenção a este líquido. Nosso corpo é formado por quase 70% de água. Então, a água, ela é fonte da vida, é um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos ou como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, ou como elemento representativo de valores sociais e culturais, e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. A água é considerada uma fonte purificadora na maioria das religiões, um símbolo de pureza e fonte de vida. A utilização de água pelas religiões é uma prática comum, mas cada religião tem as suas particularidades no que se refere à utilização da água, né? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, proibiu todo tipo de desperdício de água, e ele orientava os seus seguidores, né, a não desperdiçarem água, mesmo que estivessem perto de um rio. Agora, vamos dar início ao debate. Então, eu queria começar perguntando ao senhor deputado Nilton. Deputado, qual a política de Estado vigente frente às questões de proteção e utilização consciente dos nossos recursos hídricos? E qual o papel da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados nessa questão? Boa noite, Mária. Boa noite, vereador Gilberto Natalini. Boa noite, Tenório. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente nessa live. Também quero aqui expressar o meu sentimento, minha solidariedade às famílias, os amigos das vítimas da Covid. Um momento muito difícil que a gente está vivendo. Mas também agradecer o convite para a gente, de certa forma, vir aqui numa live para a gente debater sobre a vida, que é isso que a água representa. Então, ela destacar como o próprio programa, né, a própria live, né, essa conversa diz que a água é vida. E, portanto, ela não é mercadoria. Ela não pode ser considerada como mercadoria, porque ela é fundamental para a vida, não só de nós humanos, mas para todas as formas de vida que a gente tem no planeta. Todas as formas de criação, podemos dizer assim. O acesso à água em quantidade e qualidade adequada também é um direito humano reconhecido pelas Nações Unidas, portanto, reconhecimento do âmbito global, né? E também reconhecido como um direito
aqui no Brasil. Outro aspecto importante que todas as esferas de governo, além da sociedade civil, da iniciativa privada, da população em geral, tem responsabilidade sobre os cuidados com a água, que é um recurso que nós precisamos dizer que ele é finito, não é um recurso renovável. O outro aspecto é que a água não vem da torneira, que quem produz a água são as florestas. Portanto, é importante a gente ter a clareza o quanto que é importante manter a floresta em pé, em especial nos lugares que são importantes para a produção de água. Portanto, toda a luta em defesa das florestas também é em defesa da água. Mas também é importante a gente dizer que a gente vive numa conjuntura onde a gente tem uma antipolítica ambiental sendo adotada do ponto de vista do governo federal e que a gente vê nos próprios indicadores dos últimos 2 anos, em especial, um aumento desordenado de queimadas e desmatamento. E que este ano, inclusive, os dados do INPE já vêm demonstrando que nós podemos ter o mesmo volume de desmatamento que a gente teve nos últimos 2 anos. Também é importante a gente dizer que cuidado com a água, como eu disse, ele é uma atitude pessoal, é uma atitude de como a gente se relaciona com o consumo, mas a maior parte da água consumida, da água doce, da água que é possível ser consumida tanto por nós como pelos animais, é consumida no modelo de agricultura que a gente tem. 70% da água potável é utilizada na irrigação para esse modelo de agricultura que a gente tem e que esse modelo também tem um problema sério que é a contaminação da água com veneno, com agrotóxico. Recentemente foi divulgada a pesquisa onde mostra que pelo menos 1/4 das residências no país todo, a hora que abre a torneira, você pega a água, depois que ela passa pelo processo de tratamento, você tem resíduos de agrotóxicos, resíduos de veneno dentro da água. E todos sabem já que hoje esse veneno tem provocado uma série de doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson, aumentado muito. Além, evidentemente, de ter um impacto ambiental para outras formas de vida para os animais, por causa dos agrotóxicos que são utilizados com a água, inclusive, na agricultura. Do ponto de vista do parlamento, e o Gilberto Natalini também pode, inclusive, desenvolver melhor, na Comissão de Meio Ambiente, a gente tem um papel de monitorar, fiscalizar e propor legislações para fazer com que o Executivo, no âmbito federal, no Estado ou nos municípios, tome atitudes que venham ajudar a cuidar da água, em especial dos locais onde se produz a água, dos mananciais. Então, que é o que a gente faz, essa batalha no dia a dia, seja enfrentando projetos de leis que flexibilizam a legislação que nós temos hoje para a proteção das florestas, para a proteção da água, ou seja na proposição, no debate, no aprofundamento do debate, discutindo, inclusive, com a sociedade, de projetos de leis que venham aperfeiçoar, inclusive, a legislação para a gente garantir que tenhamos uma produção de água, proteger as áreas de preservação permanente, proteger as florestas, proteger os mananciais. Além, evidentemente, de você pensar também do ponto de vista de tecnologias que sejam sustentáveis para fazer com que a água chegue na casa das pessoas para consumo
com qualidade e sem resíduos tóxicos, como a gente tem hoje em boa parte da água consumida no Brasil. Realmente bem pertinente no comentário quando esses aspectos. E agora minha próxima pergunta vai ser para o Dr. Gilberto. Dr. Gilberto, quais são os principais desafios de nossa época no que tange à proteção e utilização consciente dos recursos hídricos? E como a tecnologia pode ser uma aliada para preservar os recursos hídricos? Estava desativado aqui o microfone. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar você, Maria, agradecer muito a coordenação que você está fazendo aqui, cumprimentar o nosso amigo, o deputado Milton Tato, que eu conheço há 40 anos, sempre na luta. Agradecer ao Nasser e ao Sheik Rodrigo pelo convite que me fizeram e cumprimentar todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir posteriormente. Inclusive o Tenório, que parece que está aí também nos ajudando. Eu queria dizer a você o seguinte, nós, humanos, né, nós temos vários desafios para enfrentar nesse empuxo do século XXI. São muitos desafios, né? A desigualdade social, a exclusão social, a fome, não é? Nós temos o desafio de construir a paz no mundo, nós temos o desafio de oferecer conforto para a humanidade toda, na medida do possível, todo mundo ter acesso à tecnologia, à informática, à educação, à saúde, enfim. Mas, para mim, o maior desafio de todos que a humanidade tem que enfrentar, na minha opinião, o pai dos desafios é controlar, conter o aquecimento global e as suas consequentes mudanças climáticas que o planeta está sofrendo. Muita gente fala que isso não existe, mas existe. A ciência provou que a Terra está aquecendo, está transformando o clima para pior, o descontrole climático. E dentro dessa questão das mudanças climáticas, a água doce, a água potável, a água para a gente beber, para a gente se limpar, para a gente cozinhar, para a gente irrigar a nossa agricultura, ela tem diretamente, uma situação diretamente relacionada a toda essa mudança. O aumento da população significa aumento de consumo. A desorganização da população significa nós contaminarmos os mananciais ou destruirmos os mananciais de água. E eu estou falando em São Paulo, no Brasil e no mundo. Não é só onde a gente está, mas é um problema da humanidade. E também as mudanças de climáticas, elas mudam o regime das chuvas. Não sei se vocês viram, há poucos dias saiu uma pesquisa de uma série histórica de 15 anos no Brasil, a quantidade de chuva em cada ano vem diminuindo, por conta tanto da devastação das matas, das florestas, né, a ocupação desordenada dos mananciais, como também pelas mudanças no regime do clima, no regime climático. Isso está acontecendo. Então, eu me preocupo demasiadamente com o fornecimento de água para todos os seres humanos. Nós sabemos que tem bilhões de seres humanos no mundo que são excluídos de um fornecimento de água regular e suficiente. Já existe isso no mundo. Cada dia está ficando mais difícil. No Brasil, em particular, isso também acontece, né? Você vê o Paraná tem uma seca, uma estiagem que não terminou ainda, não acabou. Vocês viram as queimadas que nós tivemos no Pantanal. 30% do Pantanal foi destruído porque não chovia. A seca foi violenta. Em 2014, em São Paulo, nós tivemos uma crise hídrica que quase que, né, foi uma coisa assim desesperadora. Eu estava na Câmara Municipal, eu me lembro do desespero que nós tínhamos. Então, eu acho que os desafios para nós, em primeiro lugar, é ganhar as consciências. Ganhar as consciências significa usar racionalmente a água, gastar o mínimo possível
cada pessoa, cada ser humano, cada um de nós, e também o poder público, o coletivo, os empresários. Nós temos que ter uma consciência e praticar essa consciência de que, como disse o deputado, a água é um bem finito e ela vai caminhando para uma situação muito difícil por conta de tudo isso que eu disse para vocês. Aqui você perguntou da questão da tecnologia. A tecnologia pode nos ajudar muito. Por exemplo, na agricultura, não tem sentido o Brasil gastar 60% 70% da sua água com irrigação. 2/3 da nossa água com irrigação. Se nós tivermos aplicação de tecnologia, e vários países do mundo já demonstraram que é possível irrigar através de metodologias muito mais racionais. O que tem no Brasil é um esbanjamento. Como o Brasil é muito rico em rios, em água doce, o que tem no Brasil é que não se investe na tecnologia para a economia. Eu dei esse exemplo da agricultura. Por exemplo, em São Paulo, nós sabemos que 27% da água tratada ela se perde nos canos de distribuição da Companhia de Saneamento de São Paulo. Isso é falta de aplicar uma tecnologia moderna para evitar esse desperdício. Então, eram alguns comentários que eu queria fazer para manter o meu tempo aqui, não extrapolar o tempo que vocês me deram. Muito obrigada, doutor Gilberto. Realmente, o principal desafio é ganhar a consciência, né? E agora, vamos, em seguida, perguntar para o senhor deputado Newton. Na sua opinião, deputado, a industrialização crescente do país e a forma como até mesmo a agricultura se tornou mais desenvolvida podem ser um perigo para nossos recursos hídricos a longo prazo? Eu acho que já é. Como eu disse antes, nós estamos bebendo água envenenada por causa desse modelo de agricultura. E o grande desafio que está colocado para a gente, a própria pandemia faz a gente refletir, e muito bem lembrado aqui pelo vereador Gilberto Natalini, que o debate, inclusive, das mudanças climáticas, que é uma pandemia, talvez a população do mundo todo, eu falo inclusive as autoridades, as lideranças políticas do mundo todo, não tomaram consciência ainda da dramaticidade que pode vir as consequências das mudanças climáticas, que já estão ocorrendo. A gente já vive um drama dessa pandemia do coronavírus. As das mudanças climáticas serão piores se a gente não mudar de atitude. E é esse o desafio que faz a gente refletir em todas as cadeias produtivas, em todas. Nós ainda aqui, para a gente não fugir aqui do tema da agricultura, tá? Como ele é representativo do ponto de vista do consumo dessa água, nós precisamos mudar o nosso padrão de agricultura da forma como a gente produz alimento. E começa, eu vou dar um número aí para vocês. No orçamento federal deste ano, orçamento da União, votamos o orçamento ontem, o orçamento desse ano. Eu fazia parte da comissão de orçamento desse ano. Lá está previsto 4 bilhões de reais de incentivos fiscais só para a cadeia dos agrotóxicos, para a produção de commodities, de grãos para importação, para exportação. No estado de São Paulo, e aí foi renovado um convênio chamado de número 100, um convênio que é acordado entre os secretários de Fazenda, né, de todos os estados e Distrito Federal, o CONFAS, poucos dias atrás, renovaram um convênio que permite a isenção de ICMS também para esse modelo de agricultura, em especial para a cadeia dos agrotóxicos. Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, é mais de R$1 bilhão de isenção de ICMS para a cadeia dos agrotóxicos. E esse agrotóxico, que é pulverizado na agricultura, então ele vai para o solo e depois chega nos rios. Quando ele bate no solo, primeiro que ele mata animais que vão lá se alimentar da própria agricultura,
ou das pragas que tem na própria agricultura, ele mata a biodiversidade, inclusive do solo, mata a vida no solo. E depois acabam indo para os rios, esses agrotóxicos, e depois essa água é consumida pelos animais e consumida pela gente, porque é nesses rios que nós captamos a água que vem para a gente. Então, nós precisamos mudar, então, o modelo de produção de bens, de serviços, de alimentação, enfim, e assim por diante. E aí, o que nós precisamos pensar, imaginar? Que é possível fazer medidas desde o poder local, né, passando por estadual e no âmbito federal, tá? Para você mudar a política de incentivo para outras cadeias produtivas ou para outras formas de produção que não tenham impacto para a produção da água. Eu não sei nem qual que é a próxima pergunta, que a gente vai estar para o Natalini, mas como ele é um especialista, eu admiro muito e eu leio as coisas que ele produz, eu vou aproveitar, inclusive, e provocar para ele, porque aqui na nossa região metropolitana de São Paulo, tá? E nós, recentemente, a gente já vem, volta e meia, na verdade, e não está fora do horizonte de você ter outras crises, né, hídrica aqui em São Paulo, tá? E nós, ao longo das últimas décadas, fomos, por falta de outras políticas, ou por falta de atender outros direitos, como, por exemplo, da moradia, nós fomos deixando solto a ocupação de áreas sensíveis do ponto de vista da produção de água, do ponto de vista ambiental, né? Nesses lugares onde se produz a água que se consome aqui na região metropolitana de São Paulo, por falta de fiscalização, por falta de política, né, para atender, em especial, da moradia. E essas pessoas, inclusive, quando você tem uma grande enchente, ou uma grande tempestade, enfim, essas pessoas são as primeiras a sofrer, inclusive, as consequências das grandes tempestades que poderão vir com mais frequência, até em função das mudanças climáticas. Então, eu quero, inclusive, provocar, porque é uma oportunidade da gente ter aqui o Gilberto Natalini, que tem feito uma pesquisa enorme, um trabalho fantástico sobre o problema específico dos mananciais aqui em São Paulo. Muito obrigada, deputado Newton. Realmente, esses pontos foram muito relevantes. O senhor Gilberto queria acrescentar mais alguma coisa? Não, eu vou responder a pergunta a provocação, vamos chamar assim, do deputado, na terceira pergunta que você vai me fazer. Viu, Gilberto? Gilberto, provocação no sentido... Não, provocação muito boa. Eu gostei demais da sua provocação. Pode continuar, não tem problema. Mas eu queria responder, se houver a terceira pergunta, que eu tenho aqui no meu roteiro, você vai perguntar sobre São Paulo, no final. Então, na hora que eu responder sobre São Paulo, eu vou mostrar, inclusive, o dossiê que eu preparei, que o deputado Milton Tato falou, eu vou falar um pouquinho sobre a situação da cidade em relação aos mananciais de água. Se você quiser, eu posso responder agora, mas como está aqui na terceira pergunta, você que comanda, Mária, você que sabe o que eu faço. Então, a minha próxima pergunta seria: quais as mudanças que o senhor acha que poderiam ser feitas em relação aos cidadãos e a sua relação com a água e o meio ambiente? Bom, a sociedade humana é feita de pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos, crianças, não é verdade? Pretos, brancos, católicos, muçulmanos, judeus, o pessoal das religiões orientais. A humanidade é uma mistura. Só que a humanidade se organiza. E a humanidade tem dirigentes. Tem dirigentes. O ser humano é um animal social, né? Esses dirigentes se organizam nos governos, se organizam em estruturas de comando da sociedade. Então, eu acho que o primeiro passo é as autoridades, os governos, isso da cidade, do estado, do país e do planeta. Os governos têm que dar o exemplo. Porque o cidadão comum, quando ele vê o ministro do Meio Ambiente estimulando garimpos clandestinos,
ou quando ele vê o presidente da República permitindo ou a aprovação de 600 agrotóxicos em um ano no Brasil, muitos desses agrotóxicos banidos no resto do mundo, banidos porque fazem tão mal. O deputado Newton Tato já disse aí, eu sou médico, eu conheço um pouco como algumas substâncias altamente cancerígenas. Quando o cidadão comum, o homem do povo, a mulher do povo, vê que o bicho está correndo solto, ele também se sente desobrigado de fazer a parte dele. Ele fala, já que está tudo arrebentado, eu vou para a gandaia, como o brasileiro fala, tá certo? Então, na verdade, aqui é uma estrada de mão dupla. Eu, você, o deputado, as pessoas, tá certo, que estão nos assistindo, cada um, independente de quem seja, nós temos obrigação de olhar para a nossa própria casa, para a nossa própria vida, o que nós estamos desperdiçando. Eu, aqui em casa, eu tenho uma coleta de água de chuva. Toda vez que chove, hoje choveu um pouco, foi pouco, mas toda vez que chove eu recolho 5.000 litros d'água que eu uso para molhar minhas plantas e lavar o quintal sem usar água tratada. E agora acabou de chegar, semana passada, eu comprei, consegui com esforço fazer um financiamento e comprei um telhado fotovoltaico para produzir a minha própria energia do sol. Então, eu faço o que eu posso, mas se eu tiver um exemplo que vem de cima, as lideranças, os nossos intelectuais, os nossos artistas, os nossos jogadores de futebol, são grandes ídolos da população, os líderes religiosos, como vocês que estão organizando para a comunidade muçulmana um debate desse, se todo mundo, e o governo em particular, governo federal, estadual, municipal, se eles puxarem o cordão, se eles derem o exemplo, eu tenho certeza que vou falar pelo Brasil, que é onde eu conheço mais. Tenho certeza que o povo brasileiro segue a cartilha, vai em frente e vai mudar o comportamento das pessoas. Vai mudar o comportamento. As pessoas se inspiram nos seus líderes. Agora, se o líder permite que o garimpo clandestino se instale, se o líder faz propaganda do desmatamento da Amazônia, enfrenta o mundo inteiro devastando a Amazônia e rindo disso, se o líder fica omisso e não acha ruim de queimada clandestina para botar gado em cima do bioma do Pantanal, ou se ele permite que 60% das cidades brasileiras tenham lixões, se isso é o país dar esse exemplo, aí eu acho difícil, é um trabalho muito grande. Eu tenho feito isso, tenho certeza que o deputado Newton também tem feito isso a vida inteira. Nós somos políticos que nos pautamos por ensinar, nos pautamos por lutar para que as pessoas mudem o seu comportamento pessoal, né? Mas a gente precisa de ter uma onda no país para que a consciência venha. Toda a mídia faça isso. A mídia tem feito bastante isso. Muitos jornalistas, ambientalistas, televisão, rádio, jornais, têm ajudado bastante. E muitos empresários do Brasil têm caído a ficha e têm mudado o comportamento e têm dado exemplos. Várias empresas mudaram a forma de exploração dos recursos naturais para haver uma proteção maior da natureza. Nós temos que mudar nosso comportamento. Nós não podemos desperdiçar. A água não pode mais ser desperdiçada. É proibido, senão vai faltar água. Você pode ficar sem comer, Mária, por dias e dias, até por semana, mas se faltar água para você 5 dias, a gente vai embora. Porque, como você falou, 70% do nosso corpo é água. E na criança é mais de 80% água. Então, é um trabalho de gigante ganhar as consciências. Realmente, doutor Gilberto, é isso mesmo. Cada um tem que fazer sua parte, né? E se todos fizerem sua parte, tudo fica mais fácil, né? Senhor Newton, queria acrescentar mais alguma coisa? Eu queria, até para não repetir o que o Gilberto falou, e é sempre bom ouvi-lo, porque ele é um mestre. Eu acompanhei de perto, acho que nós conseguimos criar lá na Câmara uma comissão externa, na Câmara Federal, para acompanhar de perto as causas e também propor soluções das queimadas lá no Pantanal. Tá? Todo mundo
acompanhou de perto o que aconteceu. Mas eu estou falando isso aí para dizer para vocês, nós tivemos, então, em uma das audiências aí fechada para os parlamentares, com o delegado da Polícia Federal que coordenou as operações para saber quem é que colocou fogo. E aí o próprio delegado, então, falou que 95% dos focos de incêndio, que depois se alastrou, entendeu, por todo o Pantanal, foram de forma criminosa. Criminosa dentro de uma estratégia de levar a pecuária para dentro do Pantanal. Não aquele gado pantaneiro que já tem lá e que convive, né, com o Pantanal. Estou falando a pecuária extensiva, né, da forma como a gente vê expandido no Brasil. Isso leva a crer também para a gente, evidentemente, que não foi só no Pantanal, né, essas queimadas que a gente assistiu também vários outros biomas, mas com muita ênfase no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. Também tudo criminoso. E aí, aproveitando aquilo que o próprio Natalini falou, que tem a atitude pessoal daquilo que cada um pode fazer, que está dentro dos limites daquilo que cada um pode fazer para cuidado da água, né? Eu também, seguindo esse exemplo do Natalini, eu também instalei uma cisterna aqui em casa, tá? Muito bem. Cisterna, minhocário, tá? Né? Porque a gente sabe o quanto que precisa. Até porque como eu tenho um quintal, é importante também para a gente, quando sobra um tempo, a gente ir lá cuidar das plantas, o quanto que isso é bom também para a terapia. Então, tem essa coisa que se faz muita campanha, a mídia ajuda, né? Todas as organizações, os ambientalistas, a gente mesmo, de como que a gente se relaciona com o consumo no banho mesmo, entendeu? Né? Mais curto, né? Na hora de lavar a casa, a calçada e assim por diante. Isso é muito importante, que é a atitude pessoal. Mas também tem uma outra coisa, que é da atitude pessoal na relação para o coletivo. Na relação para o coletivo. É de tomar consciência que é aquilo que o Gilberto estava falando ontem. Nós nos organizamos em sociedade, nós somos um animal social, né? E, portanto, nós temos que cobrar também das autoridades públicas o exemplo, mas que adote também políticas que vá na perspectiva de cuidar da água, de cuidar da floresta. Nesse sentido, eu quero até dar um exemplo, que aqui em São Paulo já vem se avançando bastante, né, em alguns lugares, mas estamos voltando atrás em muitos lugares do país, que é fazer com que, por exemplo, a alimentação escolar se compre da agricultura familiar, de preferência de quem produz na perspectiva da agroecologia. Essa é uma atitude que todos nós podemos cobrar do ente político, né, do ente público, tá? Que compre, né, essa alimentação. Com isso, você está tendo uma atitude individual que está, né, levando para o social um posicionamento político social de uma ação muito mais potente do que a simples mudança sua da atitude como você muda o seu consumo da água. Com isso, você vai influenciar, por exemplo, naquele consumo grande de água que a gente estava falando aqui no início, por exemplo, dos 70% da água que é consumido na agricultura de uma forma insustentável, tá? Então, só dando um exemplo que também é responsabilidade nossa, individual, de ter essa ação social, de cobrança, de monitoramento, de propor medidas que ajudem a cuidar da água, que ajudem a cuidar das florestas. Sim, claro, muito relevante a abordagem dos dois. Doutor Gilberto, vamos partir para a última pergunta. O que o senhor acha que falta na cidade de São Paulo para garantir que não tenhamos problemas de escassez de água, como acontece de vez em quando, em tempos de seca? Como isso pode ser evitado? É uma pergunta difícil de responder, mas eu vou dizer para você
Eu vou dar só um número, um dado. São Paulo não está de bem com a área ambiental. E a questão da água, dos recursos hídricos, ela tem a ver com a área ambiental. São Paulo não está vivendo uma fase boa já faz alguns anos. Só um dado para você, Maria, e para quem está nos ouvindo, não sei se o deputado deve saber, o deputado acompanha isso tudo. A cidade de São Paulo, esse ano de 2021, ela está destinando para a sua Secretaria do Verde e Meio Ambiente 0,33% do seu orçamento geral da cidade. O orçamento geral é 61 bilhões, e você pega 0,33% é que São Paulo destina para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Ou seja, é quase zero. Vai chegar no... Está diminuindo, vai chegar praticamente quase no zero. Então, eu sou muito preocupado, eu sofro muito na minha cidade, porque eu acho que a cidade poderia ter outra maneira de agir com respeito à questão ambiental e com respeito à questão hídrica, ao tratamento da água. São Paulo tem em torno de 500 córregos e 3 rios, todos poluídos. Os córregos, se você tirar 10 ou 12 córregos que não têm poluição de esgoto humano, é muito. Então, como que a cidade trata as suas águas se a gente tem 500 córregos que correm dentro da cidade e eles são poluídos porque se joga esgoto humano dentro desses córregos? E os 3 rios, o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí. E as nossas 2 grandes represas de água, que é a Guarapiranga e a Bires, também tem um nível de poluição por esgoto humano e também por poluição que a gente chama de fusa, né, que escorre com a água da chuva, muito grande. Gasta-se muito dinheiro para tornar aquela água uma água potável que a gente possa beber. A cidade cresceu muito, nós somos quase 13 milhões de habitantes, né? E o consumo de água cresceu muito, e os locais onde pode-se buscar água estão se esgotando. Nós já estamos buscando água para São Paulo, lá no sul de Minas, e agora, com a crise hídrica, nós fomos buscar água no Rio Paraíba, lá no Vale do Paraíba, a água é encanada lá num canal e vem para São Paulo. E os mananciais, a gente, na crise hídrica, Mária e deputado Newton Tato, e quem está nos assistindo, na crise hídrica de 2014, o desespero bateu na gente, como está batendo o desespero agora na pandemia da Covid. Eu estava na Câmara no ano passado e também em 2014. Nós reunimos 72 projetos de lei de todos os vereadores que tratavam de água e fizemos um grande projetão chamado Pacote Hídrico. E aprovamos na Câmara e mandamos para o prefeito. E depois disso, 2 anos depois, nós aprovamos um outro projetão de lei, um projeto de lei muito bem feito, também sobre recursos hídricos. As 2 leis foram aprovadas, foram sancionadas, mas o poder público executivo não coloca a lei em andamento. Então, nós, em São Paulo, por exemplo, nós não temos uma política municipal para aproveitar a água da chuva, armazenar como eu faço na minha casa. Isso podia ter nas escolas, nos hospitais, nos órgãos públicos, nas empresas. Onde tivesse telhado, poderia recolher a água para usar no momento em finalidades tais. São Paulo, por exemplo, ele não trata bem os seus recursos. Por exemplo, é uma cidade que aumenta a cada dia a impermeabilização. Isso faz com que a água escorra pelo asfalto ou pelo cimento, vá para dentro do rio, sem ser absorvida pelo solo, para reabastecer os lençóis freáticos que correm por baixo da cidade e ajudam a sustentar o verde da cidade de São Paulo. E, por último, para eu terminar, faz 4 anos que eu venho estudando isso aqui. 4 anos. Está havendo uma grande devastação, mas é grande. Viu, Maria? Não é pequenininha. O deputado conhece bem isso aí, que a gente já conversou sobre isso. Ele, inclusive, nos ajudou a levar para Brasília essa questão. Ele levou isso aqui para Brasília. O que está acontecendo? Não é o movimento popular de pobre. Já foi no passado. Hoje não é esse pessoal pobre, organizado, em movimento de moradia, que está fazendo essa desgraça. São quadrilhas de crime organizado que vão lá nas matas de Parelheiros, de Capela do Socorro e de Mboimirim, entram nas matas, derrubam tudo à luz do dia,
loteiam e vendem tudo de maneira ilegal, clandestina, em cima das nascentes d'água que abastecem as represas, as caixas d'água de São Paulo. A represa de Guarapiranga fornece água para 5 milhões de pessoas na zona sul de São Paulo, pois é exatamente aí que está sendo feito esses loteamentos com condomínios que não são condomínios de pobre, é uma classe média, e feito tudo de maneira criminosa. Então, eu não posso dizer a você que a cidade de São Paulo está de bem com a água. Tá? Eu morro do coração todo dia de ver a falta de política pública e a irresponsabilidade da cidade com abastecimento de água. Agora, nós vamos entrar no período de estiagem. Queira Deus que a gente não tenha outro desastre hídrico como tivemos aqui em 2014. Realmente é muito triste e estes números nos assustam, né? E, infelizmente, as pessoas têm pouca consciência sobre isso. E para evitar a escassez de água também, né? O senhor Gilberto queria apresentar, o senhor Nilton queria acrescentar mais alguma coisa? Eu quero aproveitar também, primeiro, parabenizar o trabalho que o Gilberto Natalini vem fazendo, e ele já me mostrou esse material. Fiz questão também de levar para Brasília, que, na verdade, a gente tem esse problema em São Paulo e tem também em outras. Eu diria que esse problema já se espraiou para as grandes e médias cidades do país inteiro, Gilberto Natalini. E, como você disse, é o crime organizado que está por trás. Tá? Seja o tráfico, seja a própria milícia, em muitos lugares. Então, isso nós precisamos, né, e é essa pressão que a gente tem feito, tanto o Gilberto aqui em São Paulo, como a gente também no âmbito federal, de que o Ministério Público vá atrás, né? No sentido até de cobrar de que as autoridades responsáveis pela fiscalização, pelo controle, faça isso, porque isso traz consequências. Não é só São Paulo que o entorno é importante para a produção de água. Em todas as cidades, você tem, boa parte dela, a produção de água está no entorno das cidades. Tá? As florestas, aquilo que restou, né, estão nos lugares onde não era tão fácil para você ocupar para moradia ou para agricultura, né, que é onde o que sobrou de floresta para produção de água. A outra coisa que eu quero também partilhar com vocês, como eu disse, eu também faço parte estava na comissão de orçamento, e eu quero também dar um dado, né, no âmbito federal. Nós tínhamos, até 3 anos atrás, um orçamento para as atividades fins do Ministério do Meio Ambiente. Eu estou falando aquilo que é para o Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação, das diversas, tá? A gestão dela, e para o IBAMA, que tem um papel no trabalho do licenciamento e de fiscalização, para poder fiscalizar, controlar, porque não tenha o crime, né, de queimadas, de desmatamento. Nós tínhamos, há 3 anos atrás, um orçamento de 860 milhões para as atividades finalísticas, para essas operações e tal, tá? Já tivemos um pouco mais. Este ano, né, o orçamento veio caindo, este ano nós temos menos de 500 milhões. Eu, inclusive, né, então, com trabalho, evidentemente, com outros colegas parlamentares, em diálogo com a sociedade civil, né, porque não tinha diálogo, inclusive, com o próprio Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos e conseguimos fazer emendas para repor o orçamento. Tá? Então, fizemos todo o trabalho, né, e conseguimos aprovar na comissão de orçamento. Mas depois o próprio relator, por intervenção do próprio ministro do Meio Ambiente. Então, olha que coisa, o Gilberto Natalini. Quando o gestor, né, para quem o Natalini sabe disso aí, para a gente que é parlamentar, o gestor, o secretário, ele sempre nessa época de discutir o orçamento, eles vêm, né, com a gente e falam: olha, coloca mais dinheiro lá na minha secretaria para poder trabalhar melhor, não é isso? Né? Faz essa luta. Né? E eu, como era o relator de meio ambiente da Comissão de Orçamento, eu que fui procurar o Ministério do Meio Ambiente e não quis receber. Mas, mesmo assim, eu fui lá e coloquei a emenda para repor o orçamento. Mas ele depois, no final, antes de
o relatório para votação, ele foi lá no relator e pediu para tirar as emendas que a gente tinha aprovado já no plenário. Tá? Então, por isso que a gente diz, inclusive, que é muito ruim para a gente, e vocês sabem, para quem está acompanhando a gente, o Ministério do Meio Ambiente, nós sempre tivemos na frente do Ministério do Meio Ambiente, independentemente de qual governo, desde quando ele foi criado, nós sempre tivemos pessoas que estavam preocupadas em seguir aquilo que a própria Constituição coloca como responsabilidade de cuidar do patrimônio ambiental, cuidar da floresta, da biodiversidade, cuidar da água, para ter qualidade de vida para a nossa geração e para as futuras gerações, né? Talvez é um pouco espaço, pouco lugar na Constituição que reporta a nossa responsabilidade para o futuro, para as futuras gerações, está lá. Mas pela primeira vez nós temos um ministro que é antiambiental, né? Então, aquilo que a gente vem assistindo, com a falta de cuidado com o meio ambiente, com as florestas, com a água no país, por isso que a gente tem invasão de garimpeiro, por isso que a gente tem, né, os desmatamentos descontrolados, por isso que a gente tem ameaças, como a gente teve agora recentemente, tá? O Gilberto Natalini também acompanhou, de mudar resoluções do CONAMA para poder permitir, entendeu, que se faça, amplie e se autorize loteamentos em áreas de preservação permanente, que são fundamentais para a produção de água, como também a própria resolução de proteção dos manguezais. Então, nós vivemos, né, não só aqui na cidade de São Paulo, como disse Gilberto Natalini, nós temos problemas também do ponto de vista da gestão ambiental no estado de São Paulo, e que é gravíssimo a situação federal, tá? Então, eu queria aqui, na verdade, nessa contribuição final, de dizer que nós temos que ter também essa responsabilidade da consciência coletiva, da gente tomar consciência, entendeu, de que nós precisamos cobrar, entendeu, para que mude a política ambiental que vem sendo adotada de cabo a rabo, eu falo desde cima até embaixo, tá? Mas como mais uma atitude individual que nós precisamos fazer. Ariane? Hoje, com certeza, aprendemos bastante e espero que quem está nos assistindo tenha gostado do debate. Gostaria de agradecer a ambos, o vereador Gilberto e ao deputado Nilton, que nos enriqueceu com seus conhecimentos, e para todos que estiveram conosco nesta noite. Para finalizar, gostaria de deixar assinalado alguns versículos do Alcorão Sagrado que tratam da água. Dentre eles, o que demonstra que a água foi um dos principais elementos criados de Deus, diz: e ele criou os céus e a terra em 6 dias, quando antes, abaixo do seu trono, só havia água. Um outro versículo diz: e criamos todos os seres vivos da água. E por último, o último versículo: e enviamos do céu água pura. Então, a água é vida. Deus criou tudo que é vivo a partir da água. E a vida depende da água. Muito obrigada a todos que nos assistiram e volto a agradecer imensamente ao senhor Gilberto e ao senhor Nilton. Se cuidem, se possível, não saiam de casa, ainda estamos no tempo de pandemia e todo cuidado é necessário neste momento, né? Tenham uma boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.